Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 22 de junho de 2026. Bom dia, família messiânica! Bom dia a todos os messiânicos, simpatizantes e as crianças também. Passaram um fim de semana bacana com a família? Que bom, né? Segunda-feira nós estamos iniciando nossas atividades, né, da semana e vamos iniciar com o mês Sama. A orientação, o ensinamento que ele nos deixou hoje é muito importante a direcionar a nossa vida. Quando ele fala a construção do paraíso e a exclusão do mal. Essa é a quarta parte. Mas nessa quarta parte ele deixou os pontos importantes que precisamos observar, né? Ele deixou aquele questionamento, né? Por que Deus criou o mal? Por que a necessidade do mal? Não é? Então ele deixou bem claro que através do conflito entre o bem e o mal é que conseguimos a evolução da cultura que temos hoje, né? Isso é importante identificar, porque ele até cita como exemplo a própria guerra, que a humanidade não gosta. Porém, toda vez que termina a guerra, a gente vê, observa a evolução, tanto do país que venceu, como aquele que foi derrotado. A evolução tecnológica, né? E da própria força do povo. Dentre outras coisas também, né? Ele fala que mesmo o mundo, a história sendo assim classificada de várias formas, mas sempre teve momentos de paz, sempre teve momentos de conflito. E na sociedade também a mesma coisa. Tanto é que esse conflito entre bem e mal que visualizamos hoje na sociedade, mesmo na parte de tecnologia, podemos observar que tanto as fraudes vêm aumentando, como também as formas de impedi-las, tecnologicamente falando. Isso é importante observar. E mesmo na relação interpessoal, muitas vezes, tendo conflito, no final, o testemunho é que depois dessa situação que eu vivi, eu saí mais fortalecido. Então, são coisas importantes de identificar, porque senão fica estranho, né? Entender a missão do mal, né, para a construção do paraíso. Mas ele deixou aqui bem claro. Ora, se a cultura progrediu graças ao atrito entre o bem e o mal, vê-se que o mal, até hoje, foi realmente imprescindível. Contudo, precisamos saber que o mal não é eternamente necessário e que há um limite para ele. Essa afirmativa de Messama deixa até a gente mais tranquilo, né? Auspiciosa. Mas ele também conclui aqui que Jesus Cristo e outros líderes religiosos fizeram profecia sobre o fim do mundo que, na verdade, significa o fim do mundo do mal. E que depois disso viria o mundo ideal. Então, eu acredito que com esse ensinamento a gente está mais, né, motivado a vencer o mal, porque cada vez que saímos vitoriosos, saímos mais fortalecidos e com isso chegamos mais próximo do paraíso, não é? E recebemos aqui a experiência da Vera Lúcia Maria da Trindade, do Jorei Center São Mateus, São Paulo. Muito obrigado, Vera Lúcia. Que interessante a sua experiência, né? Ela tem 57 anos, há 35 anos de messiânica. E em dezembro de 2023, ela foi desligada do trabalho. Mas o que eu achei interessante, ela foi desligada e imediatamente comunicou ao ministro a situação. Isso é importante, gente, porque em meio a uma purificação temos que comunicar
para pedir orientação, para saber qual caminho a seguir. No que o ministro falou, aproveite essa oportunidade que está mais livre, intensifique a sua dedicação à prática messiânica. E o que ela decidiu foi fortalecer, né, na grande reunião de Jorei, a sua prática de Jorei. Ela decidiu ficar das 8 até as 18 horas, 10 horas, para ministrar Jorei. E conseguiu ministrar Jorei para 17 pessoas. Olha só, já ministrou 17 Jorei num dia só? Né? É legal, né? Ou ficar lá só se entregar. E nesse mesmo dia, na parte da manhã, já foi comunicada que o emprego que ela tinha solicitado vaga, ela foi chamada para uma entrevista. Nesse mesmo dia. Ou seja, a resposta vem rápido, né? E logo depois, as suas irmãs, a Maria da Penha e Sandra Maria, né, chamaram ela, olha, tem dedicação no solo sagrado, no culto do natalício. Vamos lá? E ela prontamente aceitou. Mas o que eu achei interessante, né, o objetivo que ela colocou na ida foi que ela foi com o intuito de agradecer pelas purificações vivenciadas e me fortalecer espiritualmente. E ela foi dedicar na limpeza dos banheiros. Durante a limpeza, ela estava com esse sentimento de gratidão e humildade, por estar merecendo purificar. Né? E no final daquele mês, ela recebeu a divina graça de ser aprovada e começou a trabalhar já no início de 2024, nessa nova empresa, né? Mas em um mês resolveu tudo, né? Em dezembro, que começou, em janeiro ela já estava empregada. Mas, assim, é importante que ela deixou aqui. Assim que começou no primeiro trabalho, no novo trabalho, né? Ela ofereceu uma gratidão especial, né? Reconhecendo a atuação divina nisso tudo. Em um mês resolveu tudo, gente. Mas ela se prontificou a seguir a orientação do ministro e se empenhar nas práticas messiânicas. Esse é um detalhe que ela diz aqui. Com essa experiência, aprendi que, diante das dificuldades, o jorei e as práticas messiânicas são fundamentais para atravessarmos as purificações com mais leveza, sabedoria e fé. E ela segue com as práticas messiânicas, né, com a gratidão, com o jorei, com as dedicações, e com isso ela está vivendo hoje, né, uma situação que está empregada, as dificuldades financeiras se harmonizaram e ela está aí, firme na fé. E quer levar isso para outras pessoas também, não é? Então, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por essa experiência, Vera Lúcia. E que você continue sempre assim, firme e forte, e que consiga conduzir muitas pessoas à fé. Ok? Que todos tenham um bom dia como estão. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.